podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Mais um podcast Gravata Solta para você de casa. Um podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E vocês podem notar que talvez eu esteja um pouco animado, né? Estamos numa sexta-feira, 6 horas da tarde, só que não tinha um Red Bull pequeno. Então eu tive que pegar o Red Bull grande. Não estamos no final dele, mas até o fim do episódio, acho que a gente termina, tá? E hoje estamos em mais um episódio aqui com um convidado especial. Eu posso dizer que esse convidado, ele viu o Rebeca Silva nascer? Eu seria muito. Quando tava começando a gatinhar. Ele era um bebê. O Rebeca Silva, ele era um bebê. E era uma fase em que a gente tava buscando pessoas, parceiros, para andarem junto com a gente, principalmente no início da nossa empresa. E essa pessoa que tá aqui sentada junto na mesa, aqui junto com a gente, junto comigo, no caso, cara, ele foi um cara que setou estratégia com a gente, já mandamos mensagem meia-noite pra ele falando uma ideia, ele respondia, não sei o quê. É um parceiro desde o início do nosso escritório. Então, vou passar a palavra pro sócio da D7, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Rafa. Antes de passar a palavra de fato, né? Aí você pode falar um valeu, muito obrigado, mestre, não sei o que lá, tal. Mas já pra gente começar a conversa, fala um pouquinho quem que é o Paulo. Perfeito. Seja bem-vindo. Rafa, muito obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui e, como você mesmo falou, né? Peguei o Rebeca Silva lá no começo e é incrível ver o que o Rebeca Silva se tornou e onde eu tenho certeza que ainda estamos no começo, né? Tenho certeza que tem um longo caminho aí para trilhar. Sim. E falando do Paulo, né? O Paulo, tenho 29 anos, né? Sou empresário, tenho uma assessoria de marketing. E o Paulo nasceu na área de vendas e com essa paixão pela área de vendas surgiu a D7, onde de fato a gente é uma agência de performance, então a gente olha para dados, para métricas, para números e a gente ajuda empresas a venderem mais com ciência dos dados para que de fato a gente possa escalar através de métricas e indicadores, né? Um ponto que é importante a gente frisar aqui no podcast é que o Paulo é uma visita internacional, não é, Paulo? O Paulo veio de muito longe. A gente só conseguiu o horário da sexta-feira às 6 horas pra gente gravar com ele. Já é a terceira vez que a gente marca esse podcast. Ele remarca, eu tenho que ligar pra secretária dele, aí a secretária dele fala, puta, a agenda dele tá lotada, não sei o quê. E a gente conseguiu sexta-feira às 6 horas da tarde gravar esse podcast. Então, Paulo, vamos começar aqui. Eu vou até puxar alguns tópicos que a gente já fez um primeiro podcast lá no nosso escritório, né? Podia estar gravado, né? Exato. Já E a gente bom. setou algumas coisas aqui pra gente conversar, né? Durante essa horinha que a gente vai ter de papo aqui. E uma das coisas interessantes que a gente estava conversando no escritório é justamente sobre nutrição de leads, né? Eu vejo que muitas empresas acabam gerando leads, né, na sua história, enfim, em um determinado tempo, né? O SDR ou alguém do comercial, faz um primeiro contato com o lead, putz, não deu retorno, não sei o que e tal.
esse lead fica na base e ele fica inativo. Nunca mais ninguém conversa com ele e tal. E daí o Paulo falou, cara, eu tô fazendo uma coisa com os meus clientes que, cara, é absurdo. Conta um pouquinho pra gente, Paulo. Exato, Rafa. O que acontece, né? A maior parte das empresas que tem time de vendas, o lead chega, aí tem um vendedor ali na ponta que recepciona esse lead. Se esse lead quer comprar, ele dá sequência. Se não quer comprar, e coloca ele na coluna Já de era. perdido, já era, e fica Nunca por isso mais mesmo. converso com ele. O dinheiro gasto tá perdido Tá mesmo, perdido. é isso, Exato. e é aí do jogo. fica reclamando depois que o marketing tá gerando lead desqualificado, né? Sim. E existe uma métrica, uma pesquisa americana, que você precisa conversar pelo menos, aparecer pro lead pelo menos 8 vezes para ele tomar a decisão de comprar de você. E aparecer 8 vezes para ele, não necessariamente é só ali no WhatsApp com o vendedor fazendo follow-up, mas tendo uma estratégia certa de remarketing, tendo uma estratégia certa ali de multicanal, para que de fato a gente possa criar esse funil de remarketing mesmo com lead, e um e-mail que é disparado para a base, um WhatsApp, um anúncio no YouTube que depois vai aparecer para ele, no Instagram e etc. Então você precisa aparecer no mínimo 8 vezes para esse lead tomar a decisão de comprar. E hoje a maior parte das empresas contrata ali uma agência de tráfego, um gestor de tráfego que gera lead, aí o vendedor recebe, comprou, vai, beleza, mas não comprou, coloca em lead perdido e fica por isso. Uhum. E esse dinheiro que foi investido, que está ali em perdido, tem muito dinheiro na mesa. Porque é só criar uma estratégia de recuperação desses leads, de nutrição desses leads, para de fato trazer esses leads de volta para vendas. E o que acontece? Hoje, né, dentro da D7, a gente cria uma automação onde a gente cria o follow-up automatizado. Então, o lead chega, ele só vira a gente diferencia o que é lead e o que é oportunidade. O lead chegou, não necessariamente ele é uma oportunidade de venda ainda, mas ele está interessado... Você não sabe se ele é qualificado, você não sabe Exato. se você consegue resolver a dor dele, né? Exatamente. E até olhando para anúncio, né, a gente precisa criar um anúncio. Se você está jogando lead direto para o WhatsApp, você tem grande chance de estar gerando muita gente desqualificada. O ideal é que esse lead ele entre, ele passa por uma... Depende do modelo de negócio, mas a maioria deles dá para adaptar com uma landing page, onde você vai aumentar o nível de consciência desse lead, depois você vai colocar ele para dentro de um formulário, e aí sim ele vai entrar dentro de uma cadência de mensagens. O ideal é que a partir do momento que ele se cadastre, muita gente usa cadastro, e depois o vendedor vai entrar em contato só no outro dia, ou daqui a algumas horas. O ideal é que já tem uma automação ali, já mandando a primeira mensagem, já recepcionando o lead. E essa automação, a ideia não é que ele pareça ser um robô falando. A ideia é que pareça ser um vendedor mesmo. Então Tem que ser humano. Tem que ser humano, falando em nome do vendedor, inclusive. Pessoas compram de pessoas. Exatamente. Se você coloca um robô ali principalmente produto high ticket, né? Sim, exatamente. Tem gente que acha que, cara, meu produto é melhor, não sei o quê, eu posso colocar um robô, eu posso fazer um sinal de fumaça, eu vou vender. Não é bem assim. Exatamente. E o fato de entrar em contato de forma imediata, você mantém o lead quente, vamos dizer assim, né? O lead, ele tá interessado ali naquele momento. E a gente tem que analisar o seguinte, o lead, ele tá dentro do Instagram, né? O usuário ali tá dentro do Instagram, ele tá ali passando o tempo dele, ele não tá ali para comprar um produto, um serviço. E é imediatista. Se ele tem algum impulso para comprar alguma coisa, exatamente, ele vai mandar uma mensagem, ele quer uma resposta ali agora. Se ele não tiver uma resposta, ele vai ser bombardeado por 500 milhões de estímulos, ele vai esquecer essa parada. Ele mandou uma mensagem hoje, se você for responder amanhã, ele já esqueceu quem você é, né? Porque ele, sei lá, ele viu o seu vídeo deitado no sofá às 8 horas da noite, assistindo o Jornal Nacional. E ele mandou, não teve resposta, ele falou, putz, amanhã eu vejo isso. Durante 8 horas, durante 20 horas do dia anterior, até 10 horas, que é quando o teu SDR chegar, não sei o quê, cara, imagina o tanto de coisa que ele já viu, o tanto de coisa que ele já fez. Que entrou em contato. Já esqueceu. E aí acontece muito. Do lead falar assim, me cadastrei no quê? Né? Às vezes a pessoa nem lembra no que ele se cadastrou ali de fato. Sim. Então a automação, ela ajuda, ela não vai vender, ela não vai fazer o trabalho do vendedor, só que ela ajuda a aumentar esse nível de consciência. Então o lead viu um anúncio, caiu numa landing page, se cadastrou, tem uma automação que já manda a primeira mensagem falando em nome do vendedor. Se tiver fora do horário de atendimento, já avisa, recebemos seu cadastro, no horário comercial entraremos em contato, porque você já fez o primeiro contato. Assim que o vendedor entrar em contato ali de fato, esse lead já está aquecido, já está dentro da sua base, e ele vai lembrar que de fato ele se cadastrou ali fora do horário comercial. Se está dentro do horário comercial, para o vendedor já está facilitando o trabalho do vendedor. O vendedor não vai precisar abordar os leads. Ele vai gastar a energia dele, tempo dele, com o lead que está respondendo, lead que de fato está seguindo o fluxo ali.
E aí, como é que a gente trata, né? Eu falei que a gente separa o que que é lead e o que que é oportunidade. Uhum. O lead, ele se cadastrou, quem tem que fazer esse lead responder é a área de marketing, com automação. Então, a área não é uma pessoa de marketing que vai fazer isso, não, é uma automação que vai mandar a primeira mensagem e que vai forçar esse lead a responder. Pode até ser, mas você vai ganhar muito mais produtividade Com automação, IA, com com alguma certeza. coisa nesse sentido. Com certeza. E Paulo, uma coisa, tem uma galera que tá assistindo a gente que já tá ciente de todos esses termos, Uhum. que já sabe tudo isso que a gente tá falando. Mas eu acho que é interessante a gente voltar um pouco para uma galera que talvez não entenda muito do que a gente tá falando. Então, por exemplo, o lead seria uma pessoa interessada, uma pessoa que entrou em contato contigo. Exato, é um contato. Em relação ao funil que você falou, pô, tem um lead, ele entra numa landing page, depois ele cai num formulário, não sei o quê. Pra quem nunca ouviu falar disso, tá falando, cara, acho que ele tá falando, sei lá, outra língua, não sei o quê, e landing page é outra língua mesmo, né? Acho que nessa, Tá em inglês o termo, né? nessa eu não me dei bem na analogia que eu fiz. Mas enfim, seria uma página ali que você demonstra aquilo que você faz, os seus diferenciais, como a tua empresa conseguiria ajudar esse lead, né? O que mais? O formulário seria justamente para tirar, para obter algumas informações em relação a essa pessoa interessada, para saber se você pode ou não ajudá-la, né? E outra coisa, daí eu vou... Aqui eu tava sendo meio palestrinha. Aí eu vou pedir pro Paulo mostrar pra gente o que seria a nutrição de leads. Imagina que uma pessoa nunca ouviu falar sobre nutrição de leads. O que seria a nutrição da base? O que seria Perfeito. isso? É, de fato, você enviar conteúdos para essa pessoa do porquê que ela deveria comprar com você. Quando ela está interessada em um determinado produto ou serviço, ela cadastrou contigo, só que o algoritmo dos anúncios, o algoritmo do gerenciador de anúncios, do Meta, do Google, ele já entendeu que o usuário está, quando eu digo usuário, é a pessoa, está interessado naquele assunto, naquele produto, naquele serviço. O que ele começa a fazer? Começa a aparecer um monte de anúncios de outros concorrentes, e aí esse lead não cadastrou só no teu anúncio, ele cadastrou no teu outro concorrente também. E aí essa é a questão, né? O processo comercial mais eficaz é o que de fato vai converter esse lead. Então o processo de nutrição vai ajudar você a de fato gerar conteúdos para essa pessoa, seja por WhatsApp, por e-mail, ou através até mesmo de anúncios no remarketing, convencendo essa pessoa do porquê que a sua empresa é a melhor para ela tomar a decisão ali de fato de comprar. Quando a gente entra no processo de nutrição de leads, é justamente porque a maior parte dos leads eles não estão no exato momento de compra. Vou dar um exemplo. Se você está construindo uma casa e você quer comprar... Você sabe que você vai precisar colocar, por exemplo, móveis planejados. Tá. Vamos partir para esse processo. Beleza. Você está construindo, só que a tua casa vai ficar pronta daqui 6 meses. Não tem nem parede ainda. 6 meses de construção. Ou você comprou um apartamento, vão te entregar daqui 6 meses. Você vai precisar colocar móveis. Você já sabe que você vai precisar colocar móveis. Você, feliz da vida, porque você construiu a tua própria casa, você vai falar assim, putz, deixa eu ver quanto eu vou gastar para colocar móveis, porque eu já vou me preparar para eu ter esse investimento assim que a casa estiver pronta. Eu já vou entender quanto que eu vou precisar investir em móveis dentro da minha casa. O que você vai fazer? Você vai começar a procurar. Você está no tempo exato do momento de compra? Não. Eu não vou comprar agora. Você não vai comprar agora, você vai comprar daqui 6 meses. Só que você já está pesquisando. Sim. E aí o que acontece? Às vezes é o famoso curioso, né? Que o pessoal fala, né? Só chega curioso aqui no Só quer WhatsApp. saber o preço. Só quer saber o preço. Exato. E essa é a questão. Quando esse lead não tá pronto para comprar agora, só que você tem que conversar com ele, atender ele, e tá tudo bem se ele não comprar agora. Você vai colocar ele numa coluna de perdidos, só que você tem que ter um processo de nutrição dele, jogando, colocando mensagens do porquê que ele deve comprar contigo, porque esses 6 meses vai passar, e ele tem que, a tua obrigação aparecer, você tem que aumentar o nível de consciência dele, porque na hora que ele estiver no momento de compra, ele vai de fato fechar a compra contigo, entendeu? Com certeza. E até em relação a isso, eu tenho um caso curioso, inclusive dessa última semana. Na última semana, tinham alguns, como que eu posso dizer? Alguns clientes, né, que já tinham passado pelo escritório, enfim, não tinham findado o contrato, mas assim, não saíram, não gostei do trabalho prestado, não sei o quê. Tipo, não fazia tanto sentido ali e tal, beleza. E como eu tinha uma relação forte com eles, eu falei, acho que eu vou retomar contato com alguns, né? Vou mandar uma mensagem, né? Ver se eu consigo ajudar em alguma coisa e tal. Eu mandei mensagem. E mandei, acho que para 3 pessoas, 5 pessoas, enfim.
E beleza, todo mundo ok e tal, responderam, tudo certo. Aí na outra semana, um desses contatos falou: Fala, Rafa, tudo bem? Opa, tudo bem. Cara, tô com uma demanda assim, acho que você consegue me ajudar. Beleza, vambora, não sei o que, fizemos reunião. Moral da história, ainda estamos em negociação e tal, mas saiu uma proposta daí. Provavelmente, se eu não tivesse feito nenhum contato com essas pessoas, eu não teria esse negócio. Exatamente. Isso daí é a minha base, querendo ou não. Eu fiz 5 contatos E um retornou, né? e um retornou É. com uma proposta. Então, se a gente fosse falar, 20%. E, cara, é um parceiro, é um cara, tipo, muito amigo, né? Que a gente tem uma relação profissional, cara, acho que de 3 anos, enfim. Por algumas situações ali, a gente teve que findar contrato. Mas, cara, ele tá na carteira, sabe? Ele é um cliente ativo e eu percebi o quanto dinheiro eu tava deixando na mesa só de não estar presente Exato. junto a esses caras. E aí, Entende? sabe o que é o pior? O gestor, às vezes, por não ter essa informação, o gestor comercial da área, fica naquela briga entre marketing e vendas, né? Vendas fala que o lead está desqualificado, me dá lead. e marketing fala que vendas não está conseguindo converter. Então, acaba gerando esse atrito. A maior parte das empresas que eu conheço tem esse atrito. E quando você entende e monta o processo, você diminui esses atritos, porque você entende qual é a responsabilidade de cada área de fato. E a nutrir leads é a área de marketing. Marketing tem que criar as automações, recuperar esses leads, gerar esse processo de nutrição. E assim, não é que você vai recuperar todos os leads, você vai recuperar um percentual desses leads, né? Isso tem que estar bem claro. Só que é dinheiro que está na mesa. É dinheiro que está na mesa. Você considera isso um novo canal de aquisição ou a otimização de um canal de aquisição? Eu acredito que é uma otimização do canal de aquisição. Porque esse lead veio através de um canal, ele veio através de um Google, do Meta, do teu conteúdo. Esse canal que trouxe esse lead para dentro foi o responsável por trazer, por chamar a atenção dele, para ele se cadastrar e entrar dentro do teu funil. Agora, recuperar esses leads, eu diria que é uma estratégia mais de inbound marketing, de nutrição mesmo, mas é uma otimização do canal. Bacana. Teve outro ponto que a gente conversou bastante lá no nosso escritório, que é em relação à ciência do meta, né? Da O que meta. seria da meta? É porque da meta, pra mim, parece que é tipo uma meta mesmo, Sim. né? Enfim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, né? Você contou pra mim, eu achei super interessante, mas é como se fosse fazer uma logística reversa do o que você vai precisar pra chegar nos teus objetivos, né? Conta um pouquinho pra gente. Exato. O que acontece? Eu já passei por experiência em algumas empresas que colocam uma meta de faturamento que talvez nunca atingiram, mas é o sonho. Um exemplo. Estou faturando 100, quero faturar 200. Pô, você tem que dobrar de tamanho Mas eu quero. o espaço de tempo, certo? Mas eu quero. Só que... Exatamente, só que você não consegue dobrar de um mês pro outro. E aí, joga esse valor pro time, a meta é 200. Só que você não sabe como fazer para chegar aos 200. Esse é o detalhe. E quando você olha para a ciência, você precisa ter uma ciência por trás. Como você vai atingir esses 200? Em quanto tempo você vai atingir esses 200? E aí entra até um negócio de cultura, sabe? Porque se você coloca uma meta que ninguém consegue atingir, fica um negócio tipo assim, o time trabalha morno. Principalmente o time de venda. O time de venda tem que trabalhar... Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Exato, sangue no olho. Exato. E quando a gente olha para a meta em si, um exemplo, o meu objetivo é chegar em 200. Perfeito. Cria a cultura dentro da empresa, rumo aos 200k, né? Faz uma xícara, né? Com rumo aos 200k. Coloca cartaz na parede, cria essa cultura, isso é legal. Só que você tem que dar um prazo para isso ser atingido e por onde isso vai ser atingido. Então, um exemplo, a gente vai atingir os 200k a gente vai dobrar de tamanho de 100 para 200, sei lá, em um ano, por exemplo. E aí você divide isso mediante os meses, só que a questão você está mostrando para o time o como você vai atingir. A gente vai atingir isso mês a mês, a gente vai crescer, só que por onde? Como é que a gente faz para chegar ao por onde a gente vai de fato atingir esse resultado? Aí entra a ciência da meta. Quando a gente olha para a ciência, a gente entender quanto da tua meta que você tem. Um exemplo, preciso chegar em 200 mil reais de faturamento. Qual que é a tua taxa de conversão para você gerar 200 mil reais de faturamento? Qual que é a tua taxa de conversão atual? Um exemplo, é 10%.
Então, a cada 100 leads que compram, 100 leads que geram através de marketing, 10 finalizam a compra. Então, exemplo, vamos supor que seja 10%. Desses 10%, você sabe que, se você sabe que a tua taxa de conversão é 10%, quantas vendas você tem que gerar para você atingir esses 200 mil? Qual que é o teu ticket médio? Então, a gente começa a mapear esses indicadores. Então, exemplo, se eu sei que o ticket médio é R$1.000 e eu tenho uma meta de 200, eu preciso gerar 200 vendas de R$1.000. Se eu sei que a minha taxa de conversão ela é 10%, eu preciso gerar 2.000 leads para poder gerar 200 leads que de fato vão comprar. E aí, baseado nisso, quanto que é o meu custo por lead qualificado? Um exemplo, seja R$10, por exemplo. Então, se eu sei que eu preciso gerar... Quantos leads eu falei? 200. Não, 2.000. 2.000, né? 2.000 qualificados. 2.000 qualificados. 2.000 vezes 10, R$20.000 em tráfego, né? Então, você começa a mapear esses indicadores, porque aí você começa a construir por onde você vai atingir a meta. E aí, como que você controla isso? Você precisa ter um painel de indicadores, onde esse painel vai trazer dados do teu gerenciador de anúncios, ele vai trazer dados do teu CRM e do teu sistema de vendas. E baseado nesses dados, você picota a tua meta por semana. Então, a tua meta do mês, um exemplo, seja 200, e você picota isso por semana. Você tem que trazer R$50.000 por semana. E aí, você começa a organizar o que é responsabilidade de marketing e o que é responsabilidade de vendas, porque você mapeou os teus indicadores. Quem tem que manter o ticket médio? Vendas. Quem tem que manter a taxa de conversão? É vendas. Quem tem que manter o número de vendas? É vendas. Quem tem que manter o volumetria de leads? É marketing. Quem tem que manter o custo por lead? É marketing. E aí você começa, com esses indicadores mapeados, você vai olhar semanalmente para isso e identificar. Opa, peraí. A meta dessa semana é 50. A gente está perto de atingir ou não? Opa, não estamos? O que você vai fazer? Você vai olhar para os indicadores. Você vai olhar e vai falar assim, peraí, a taxa de conversão de vendas é para manter, isso aqui é número de exemplo, tá? Mas é para manter 10%. Opa, tô vendo que vendas está mantendo 5%. Preciso cobrar vendas. E uma coisa que é interessante também analisar nesse espectro é o tempo da sua venda, né? O ciclo de exato. vendas. Então, por exemplo, você puxa um lead, você puxa 50 leads durante a semana. Você tem que esperar esse ciclo terminar para você, né, mapear e falar, não, tá dando certo ou tá dando errado. Exatamente. É interessante até para empresas que têm um ciclo um pouco maior, começar essa análise um pouco antes. Exato. Né? Tipo, analisa o mês passado, como que vai ser para esse mês, né? Porque você fazer isso em tempo real com um produto que tem um ciclo de vendas um pouco maior, eu acho que tem seus desafios, né? Tem. Exato. E aí o que acontece? Se você não tem esses indicadores, e vamos dizer, você está vendendo imóvel, o ciclo de venda de imóvel pode bater de 6 meses a 1 ano. Exato. E aí você sabe que o que você está gerando de oportunidade hoje só vai gerar resultado daqui a 6 meses. Sim. Então, se você não tem isso muito bem mapeado e você tira o pé do acelerador, com o tempo você vai vendo o teu faturamento despencando, vamos dizer assim. Principalmente se você não planta, né? Exato. Putz, sei lá, marketing já era. Eu tô só com vendas, mas eu tô trabalhando com os leads de marketing lá de trás. Isso vai fazer diferença lá na frente. Com então certeza. tem que ter o ciclo da venda realmente mapeado. E um ponto interessante, por exemplo, do nosso CRM, a gente consegue mapear o ciclo da venda por vendedor. Então imagina só, o teu vendedor, vamos supor que você tem um time de vendas com 5 pessoas, todo mundo vende o mesmo produto, todo mundo recebe os mesmos leads. E aí lá dentro você consegue ver a performance de cada um. Um exemplo, o João, o ciclo de vendas dele é 1 dia para vender o mesmo produto. A da Joana é 5 dias. Aí você começa a entender onde que esse vendedor está falhando. Ele está falhando na apresentação do produto? Ele está falhando na negociação? Ele está falhando no fechamento, no acompanhamento? E aí você consegue, com isso muito bem mapeado, você consegue otimizar a performance do teu próprio vendedor. E aí, voltando para a planilha de indicadores, quando você entende, a taxa de conversão de vendas é para manter 10% e ela está mantendo em 5%, você desce o nível do indicador, vamos dizer assim. Você vai olhar, peraí, quem que está performando mal? Aí você olha para o ciclo de vendas do vendedor. E aí você começa a você olhou para o ciclo de vendas do vendedor, indiquei. O vendedor fulano, ele está performando mal. Por que ele está performando mal? Ele recebeu a quantidade de oportunidade suficiente? Ele está fazendo o processo da maneira que tem que ser feito? Então você começa a ser mais cirúrgico no ajuste que você tem que fazer para atingir. A própria questão da ciência Exato. dos dados de marketing e vendas. Nesse caso, eu diria até que é um pouquinho mais de vendas, né? Porque no marketing a gente acaba falando um pouquinho sobre CAC, acaba falando sobre LTV, não sei o quê. Então, nesse caso, acho que é um pouquinho mais de vendas, mas é muito interessante
para você não sair do nada, né? Você pegar e falar assim, acordei hoje, quero faturar 500 mil. Exato. A meta de abril vai ser 500 mil. Tá, mas o que você tá fazendo em relação a isso? Exatamente. Tem uma forma de se planejar isso, acredito que seja um pouco mais teórica do que o que você trouxe aqui, Paulo. Acho que essa análise é muito de números mesmo, Uhum. mas é uma análise em que você coloca teus objetivos, né? Então você vai ter teu objetivo, sei lá, ano, meta do ano. Você vai ter suas apostas, né, que são as bets, e você vai ter os seus esforços. Então você acaba destrinchando um plano para que você chegue no teu objetivo. Então vamos imaginar, teu objetivo é faturar 1 milhão durante o ano, né? Beleza, o que eu vou precisar, quais são minhas apostas, por exemplo, de marketing, para eu chegar em 1 milhão durante o ano. Então, beleza, eu vou focar em tráfego pago, vou focar em conteúdo nas redes sociais, vou focar em blog e vou focar em outbound. Aí eu coloco essas 4 apostas. Dessas apostas, o que eu vou precisar? Tá, eu vou precisar contratar uma agência, vou precisar contratar um filmmaker, vou precisar contratar não sei o quê. Enfim, com base nisso, você monta teu plano e você fala, tá, em tanto tempo, em uma semana, em um mês, aí depende da forma que você quer fazer. Mas você seta, ó, essa aposta aqui eu preciso gerar 15 leads em uma semana. Essa outra 10, essa outra... Enfim, e daí você coloca os números. E durante, né, essas reuniões, esses apontamentos, essas análises, você analisa se aquilo que você colocou como aposta, porque marketing é muito de aposta, né? Você pega e fala, ó, eu aposto nisso, vou fazer um plano delimitado, pode ser que me dê resultado, pode ser que não me dê, né? E qual que é a sacada? No meio disso, você vai precisar analisar se aquela aposta está dando certo ou não. Exato. E se não estiver dando certo, você vai precisar substituir ela por algo. Nem que seja para colocar mais esforços em outras apostas que você já tem. Então, putz, eu coloquei eu tinha uma aposta de gerar 10 leads no orgânico. Puta, não deu certo. E a minha aposta era gerar 15 no tráfego. Beleza, agora eu vou gerar 25 porque já tá dando certo. Vou fazer um ajuste aqui e ali, eu quero chegar a 25 por semana de leads ali no tráfego. Então é bem bacana. Eu acho só que você trouxe uma questão mais numerológica, Uhum. né? Mas essa questão de você pensar de maneira estratégica, acho que casa bastante com aquilo que você tá comentando. Até porque é tentativa e erro, tentativa e erro. Exato. Tem Então- uma frase tem 3 palavras, né, que eu uso ao longo da minha carreira na área de marketing, que é testa, otimiza, escala, né? Então, é aquilo que você falou, né? O marketing, você precisa sincronizar os canais e você precisa entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, você está testando ali, aí depois você otimiza, entende, opa, esse conteúdo aqui não funcionou, vou falar desse assunto, mas eu falando desse outro assunto aqui, ele funcionou bem. E aí você vai aprimorando. Eu entendo que, de todos os testes que a gente já fez, tá? A quantidade vence a qualidade. Porque às vezes você fica buscando o conteúdo perfeito, o vídeo perfeito, e aí você posta, pronto, ele flopou, não entregou, você colocou tráfego, Você custo colocou político, 8 horas do seu dia no negócio. custo político altíssimo, aí do nada você... A Siri ativou aqui, gente. Se você achar que pode ser sério. Então, o que nós estamos falando? Fugiu aqui. Vamos lá, voltando, né, do teste, otimiza e escala. Fugiu. A Siri me atrapalhou. Não, tudo certo. É. Vamos pro próximo tópico? Vamos. Então vamos embora. Eu preciso contar aqui pro pessoal que o Paulo talvez tenha sido o primeiro vendedor do Rebeca Silva. Primeiro não, mas um dos primeiros. Vendi Né? pro dono. Ele vendeu o produto que a gente tem para mim mesmo, né? Lá atrás, o Paulo foi o nosso parceiro na área de marketing, né? E a gente setava algumas campanhas, enfim. Eu falava, putz, mas tem alguma coisa errada com o nosso produto. Aí ele chegava e falava assim, não, mas espera, ó, se você pegar e fizer um pitch assim,
E daí ele começava a falar, porque você vai ter economia e tá trazendo dinheiro para sua empresa, uma parte só que vai para mim, que não iria para que a gente tá tirando do governo, não sei o que, tal. E eu ficava olhando, eu falava, cara, eu compro o meu produto, hein? Que produto bom. Eu Meu tô Deus esperando do o céu. Pix até hoje. Ele vendeu pra mim, eu comprei. Depois que ele fez o pitch, eu falei, não, tá certo, Paulo, eu comprei mesmo. E, inclusive, lá atrás, a gente chamou o Paulo pra vir trabalhar com a gente. A gente falou, pô, Paulo, eu não conheço uma pessoa melhor do que você pra vender meu produto. Ele falou, putz, não é momento. Que eu quero... Onde eu quero chegar? A gente teve um papo lá no nosso escritório sobre carreira, né? Carreira do Exato. vendedor, o que acontece, enfim, que é uma problemática do mercado. Como que você acha que deve... Não é bem essa a pergunta, mas vamos falar um pouquinho pro pessoal sobre aquilo que a gente conversou, sobre a carreira de vendedor e sobre aquilo que um vendedor às vezes pode entregar e aquilo que um vendedor às vezes não faz tanto sentido assim a gente dar. Não ficou legal, né? Pode voltar? Então tá. Acho que não fez muito sentido essa parada do vendedor. Mas tava indo bem. Tá indo bem? Tem duas partes pra cortar, né? A anterior que a Siri me atrapalhou, né? Pior que ficou legal. Ficou? Ficou natural. Eu só tô tentando pensar em como que eu retomo aqui. Eu não lembro. Retoma do começo. Do próximo assunto? Falando que... É que eu não lembro exatamente aquilo que eu falei pra retomar, entendeu? Sim. Acho que é melhor começar. Você falou que eu vendi pra você. Então, mas eu não lembro como que eu terminei. Esse assunto eu acho que combina com a parte de tráfego ainda. Que geração de lead. Nossa, a gente tava recebendo lead, a gente tava conseguindo converter. O Paulo veio, montou o pitch. Eu comprei dele. Uma dor que ainda do... Aí por que os leads chegam, não compra e etc. Tá. Então vou fazer de novo. Ainda falando um pouquinho sobre tráfego, né? A gente também comentou que às vezes a parte do tráfego nem é aquilo que é mais difícil, né? O que é mais difícil numa campanha, né, de tráfego pago, ô Paulo? Onde exatamente, cara, é isso que vai mudar o jogo das empresas que estão contratando uma agência de tráfego pago hoje? Perfeito. Rafa, o tráfego, ele só gera demanda, e eu acredito que toda empresa tem que saber disso, porque muita gente coloca muita aposta, vamos dizer assim, no tráfego, acredita muito, e tem muito marqueteiro bom... No tráfego? No tráfego. No tráfego pago, e tem muito marqueteiro bom na internet aí, falando que o tráfego faz milagres, e, cara, a maior parte dos gestores de tráfego ali, né, que se formou na área de tráfego, às vezes por um curso online, né, e que aprendeu, ou às vezes alguns que aprenderam até tráfego no YouTube, tá falando que a empresa vai mudar se você fazer tráfego pago. E pode mudar mesmo, né? A questão é, onde que muda jogo? É o processo comercial. Porque o menino que estudou tráfego ali, ele entende de tráfego, ele não entende do teu negócio, ele não entende às vezes não entende exatamente da oferta, do produto e do teu processo. Qual que é o foco do cliente? O foco do cliente é gerar resultado. Exatamente. Né? Não é gerar lead. E o tráfego, ele só gera lead, ele só gera demanda. E se a tua empresa não estiver adaptada, estruturada, vamos dizer assim, para poder receber demanda, cara, você vai jogar demanda no lixo. Literalmente, você vai jogar lead no lixo. Então você precisa estar com o teu produto, com a tua oferta muito bem estruturada, você tem que testar script. Teve o último modelo de negócio que eu testei, que a gente validou, inclusive, a gente gastou em média, só pra você ter uma ideia, uns R$5.000 em tráfego em 60 dias, só para validar oferta. Para chegar o lead qualificado, para chegar o lead que está dentro do perfil e que o que o lead viu no anúncio está condizente com o que o vendedor está falando, está condizente com a apresentação comercial e está condizente com o modelo de fechamento. E muitas empresas pecam na estrutura desse processo. Aí o lead chega, o vendedor não está preparado para atender ele, aí o anúncio não está comunicando com o teu produto, muitas vezes acontece, porque o gestor de tráfego não sabe exatamente do teu negócio, e aí criou uma campanha milagrosa lá que está gerando lead muito barato, só que o lead não tem consciência, aí não adianta nada.
Então, lead barato e lead caro é muito relativo. O que importa é o lead qualificado. Não adianta eu gerar lead a R$3 se esse lead não compra. Eu prefiro pagar 50 no lead que compra. Então, essa questão de estar com o processo formatado importa mais do que a geração de demanda. E aí sim, depois você começa a gerar demanda e você começa a escalar essa demanda, que é exatamente aquilo que a gente falou da ciência da meta. Com o processo formatado, quantos leads eu tenho que gerar para bater a meta? E como é que a gente acompanha isso? Quando que você se deu conta disso, Paulo? Quando você tem sua empresa há muito tempo, né? Quando que você pegou e falou, putz, eu acho que o negócio não tá no tráfego, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Teve alguma história marcante? Sim. O que acontece? Eu vim da área de vendas, né? E eu, lá atrás, na época que eu ainda era vendedor, uma pessoa chegou em mim e falou assim, cara, você tem que entender a lei dos números. Você tem que entender com quantas pessoas você tem que falar para um comprar. Vendas é puramente matemática. E se você entender com quantas pessoas você tem que falar para um comprar, você tem que entender que a cada não você está mais próximo do sim. Cara, eu sou um cara que eu faço muita conta e na hora que eu entendi a minha taxa de conversão, lá atrás, eu sabia exatamente com quantas pessoas eu tinha que falar para poder vender. E isso fez com que eu me tornasse um bom vendedor, não porque eu estava fazendo a melhor oferta, porque eu estava apresentando para mais pessoas. Só isso. E quando a gente fundou a agência há 4 anos atrás, a gente iniciou como uma agência de tráfego. Só qual que é a questão? A gente faz tráfego pra gente. Então a gente tem time comercial, então a gente tá nas trincheiras, vamos dizer assim. E a mesma dor que o empresário sente, a gente tá sentindo, né? Porque a gente também tá fazendo. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a gerar leads para as empresas lá atrás, há 4 anos atrás, quando a gente estava começando, e a gente viu que a galera não estava conseguindo converter os leads, a gente entendeu, opa, peraí. Aí a gente entendeu que a pessoa não tinha um CRM. A gente entendeu que a pessoa, o cliente, né, ele não tinha validado o script de vendas. Ele não tinha um bom vendedor na ponta. Isso tudo faz total diferença. Ele não entendia essa lei dos números, com quantas pessoas precisa falar para um comprar. E aí a gente começou a entender, opa, a gente precisa ensinar isso para os clientes. A gente precisa entregar um produto que a gente consiga controlar melhor o processo comercial do cliente. E foi onde a gente estruturou o nosso produto de performance, que une tráfego com CRM mais análise de dados. Então eu gero o tráfego, eu jogo esses leads para dentro de um CRM, eu treino o vendedor de como ele vai recepcionar e tratar esses leads dentro do CRM, e aí eu começo a medir. Por que o lead está indo para perdido? Ele não respondeu, ele está desqualificado, ele não converteu no processo, ele achou o teu produto caro. Então eu começo a levantar indicadores. E aí com isso eu monto toda essa ciência. Mas por quê? É porque a gente tá nas trincheiras junto. Então a mesma dor que o empresário sente, a gente sente também. Então a gente cria solução para o nosso próprio negócio. E aí, quando a gente cria a solução para a nossa própria agência, para o nosso próprio processo comercial, a gente pega esse conteúdo que a gente mesmo validou e testou internamente e replica. Então, ou seja, a gente também investe em tráfego. Então, então isso faz total diferença. Eu vejo, às vezes, muitos gestores ou muitas agências prospectando cliente, às vezes, com prospecção ativa, entrando em contato, mandando direct no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp. Cara, vai lá investir em anúncio. Isso vai fazer total diferença até para o próprio gestor, para a própria agência, porque quando Cara, eu enxergo muito, a gente tem que ser produto. Então isso fez total diferença pra gente, porque a gente é produto. Eu não acho errado você ter um canal de prospecção ativa. Eu acho válido você não depender de um canal só. É importante, mas a gente como agência, o nosso principal canal de aquisição é tráfego pago, é mídia paga. E isso faz com que a gente se torne um diferencial, porque a gente sente a mesma dor que o empresário sente, a gente resolve isso muito mais rápido, né? Legal. Você acha que, por exemplo, né, durante a sua última fala, você falou assim, cara, se o cara fala não, por qual motivo, não sei o quê. Quando a gente volta para aquele tópico sobre nutrição de leads, eu falo com todos os leads da mesma forma que me disseram não? Não, você precisa entender o porquê que essa pessoa te disse não e, de fato, criar comunicação na área de inbound para, de fato, convencer esse lead a comprar. O que é inbound? Inbound marketing é, de fato, os leads que estão dentro da tua base e são leads que você gerou através da sua própria marca. Você não precisou ir atrás desse lead, vamos dizer assim, né? Então, o lead já está ali dentro. Então, ele já é seu. Então, você começa a trabalhar ele. Se ele voltar a comprar, é responsabilidade ali do inbound, né? De um trabalho bem feito, de comunicação, para esse lead voltar para o vendedor. Você não precisou investir em tráfego de novo para captar esse lead. Então, às vezes esse lead, olhando até para o funil de vendas, às vezes ele está dentro da tua base, só que o fato de você estar mandando um e-mail para ele, por exemplo,
e ele clicou num link da tua bio para visitar o teu site de novo, às vezes ele se cadastrou de novo, ou né, você mandou um e-mail hoje, daí mês que vem ele falou assim, lembrei dessa empresa, vou lá falar com eles. Então isso tudo é canal de inbound. Então existe inbound e outbound. O outbound você vai atrás, o inbound o lead vem até você. Essa é a diferença. Mas trazendo para a comunicação, se você consegue classificar dentro de um CRM o porquê esse lead não está comprando de você, dentro de inbound, você consegue taguear e criar automações para você criar comunicação específica com esse lead. Então, se você entende que um lead achou caro o teu produto, você cria uma comunicação quebrando essa objeção. Então, você entende, esse lead, ele não me respondeu. Você cria uma comunicação do porquê que ele deve comprar de você. Então, você começa a mapear essas informações e trabalhar isso dentro do teu CRM. E tem uma história aqui, Rafa, que aconteceu hoje, inclusive. Eu viajo muito para Campinas. E quando eu venho para Campinas, a maior parte das vezes eu venho de aero. Mas como dessa vez eu tive que me deslocar para São Paulo, né? International. Não sou internacional. Sou da cidade de São José do Rio Preto, 500 km daqui, né? Mas é quase internacional. Quase. Se fosse na Europa, era. Mas o que acontece? Como eu tinha que me deslocar até São Paulo, então era muito mais cômodo eu vir de carro, né? Eu ia vir aqui hoje gravar o podcast, né? Mas como eu sempre venho de aero, geralmente eu saio de casa umas 4h30 da manhã, 5 horas, para pegar o voo. E aí na hora que eu abro o aplicativo da Uber, nesse horário específico, o que está no topo das minhas pesquisas é o aeroporto de São José do Rio Preto. Quando eu chego em Campinas, o que está no topo é o local que eu mais frequento. E aí, como dessa vez eu vim de carro, isso aqui é CRM, só que dentro de um aplicativo, né, da própria Uber. Eu recebi uma notificação, porque ela sabe exatamente, eu costumo ficar 3 a 4 dias em Campinas, e eu não usei Uber em Campinas, eu tava de carro. E eu recebi uma notificação, indo para o aeroporto, Paulo, isso mais ou menos no horário que eu costumo pegar o voo. Reserve um carro com a Uber, alguma coisa assim. E aí eu parei para analisar, cara, olha que massa. Até que ponto vale você entender o comportamento? A Uber sabe que eu estou em Campinas, ela sabe que eu não usei o aplicativo e ela me mandou uma notificação, portanto eu estou indo para o aeroporto. Bizarro, né? Uma coisa que me pega um pouco, às vezes, por exemplo, eu tô mexendo no celular. Eu tenho um iPhone e você também tem. Sabe quando você, por exemplo, tá mexendo, você fala assim, nossa, será que eu paguei tal conta? E é tipo quarta-feira, 11h30 da noite. Daí você fala, vou ver. Aí você pega o celular e eu tenho a mania de não ir pelo aplicativo. Tipo, pelas pastas. Eu tenho a mania de puxar e pesquisar. Só que quando você puxa, já vem as sugestões. Aí tipo, do nada vem o banco. Só que eu só pensei. Eu falo, caraca, mas eu acesso o banco quarta-feira, 11 horas da noite? Aí eu começo a revisitar e eu falo, talvez. Porque o telefone acaba, o celular, a inteligência artificial, enfim, acaba entendendo melhor eu do que eu mesmo. Eu falo, caraca, mas é normal eu fazer isso? E às vezes é. Eu falo, verdade. Por exemplo, vamos ver, vai tipo apareceu o banco agora. E eu não sou um cara que fico no banco o dia todo. Sim. Mas, sei lá, talvez eu esteja falando e ela esteja ouvindo, né? Pix de R$1.000. Exato. Vai que a Siri ativou agora há pouco aqui, né? Do nada. Se isso parecer sério, não sei o que lá. Eu nem ativei a Siri, do nada ela começou a conversar, cara, tá ouvindo a gente. Mas é bizarro, essa questão de análise de dados, LGPD aí, enfim, mas aí tá o ouro das empresas. Eu já ouvi falar, muita gente fala isso. Cara, dados é o novo petróleo, não sei o quê. Só que eu já ouvi gente falar também, veja bem, dados é o novo petróleo, se você souber operar os dados. Exato, se não souber, ele é lixo. Se você não souber, beleza, você sabe fofoca. Exato. É isso que você tem, né? Mas me fala um pouco daquele funil. É um funil? Qual funil? Deixa eu lembrar. Esqueci o nome, mas a gente comentou também. A matriz. Não é um funil. Matriz RFM. Matriz RFM. Eu acho que tem total a ver com aquilo que a gente está conversando aqui. Quando você tem dados, você consegue... Cara, você consegue fazer muita coisa com dados. E por isso que eu amo dados. Então, você consegue jogar... Você consegue ser assertivo. Jogar dados. Não? Não, é dados. Ter dados das pessoas. Dados das pessoas, dados do leads. comportamento dos leads. Isso faz total diferença. E aí, a gente acabou de falar da Uber aqui, né? Questão do comportamento, né? A Uber sabe o meu comportamento. O iFood faz muito isso. Fica sem pedir no iFood um mês. Você vai começar a receber cupom, Eu acho que eu já recebi agora. Você vai começar a receber cupom de desconto. Então...
essas empresas, né, de tecnologia, né, iFood, Uber, cara, isso é CRM. A tradução de CRM é relacionamento com o cliente. Sim. É basicamente isso. E não necessariamente você está fazendo isso, de fato, com uma plataforma de CRM. Você pode fazer por uma planilha, ou como se fosse, você pode configurar isso dentro de um aplicativo. Isso aí é uma tecnologia extremamente avançada para entender, mapear o comportamento do cliente e você comunicar com o cliente na hora certa, no momento certo, na data certa. Esse é o ponto. Timing. No time certo. E aí a matriz RFM entra exatamente aí. Imagina só, a matriz RFM ela serve para empresas que têm uma base de clientes que compram com recorrência, seja no B2B ou no B2C. Se você tem uma base de clientes que a empresa compra com recorrência, você consegue ter uma matriz RFM. E aí, a matriz RFM, o que ela é? A sigla dela, né? Recência, frequência e valor monetário. Ela mede três dados, 3 comportamentos. O que é a recência? Quanto tempo demora para o seu cliente voltar a comprar de você? Então, é um dado. Esse cliente volta a fazer compra comigo a cada 40 dias, a cada 60 dias. Isso, obviamente, a gente pensando num modelo não recorrente, né, gente? Não, recorrente, né? Não, porque em quanto tempo ele volta a comprar de você? Imagina só, você tem uma base de clientes e são recorrentes. Vamos supor que você tem um e-commerce de suplemento e você vende creatina. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, eu não tenho um contrato fechado com ele em que ele me paga uma mensalidade, por exemplo. Não, esse não. Tô dizendo, isso aqui funcionaria para e-commerce, funciona muito bem. Para empresas no B2B que tem representação comercial, que vende para mercados, padarias, sei lá, um exemplo. Eu tenho uma carteira de clientes, em quanto tempo eles voltam a comprar de mim. Exato. Sei. Não funciona para quem paga a mensalidade. Isso não. Mas ele mede a recência, ou seja, quanto tempo demora para esse lead voltar a comprar de você, a frequência, quantas vezes esse cliente já comprou de você, e o valor monetário, quanto que ele costuma gastar em cada compra. E aí, o que acontece? O valor monetário, por exemplo, qual que é o ticket médio da sua empresa? E aí você consegue classificar, baseado no valor monetário, quem compra acima do ticket médio, quem compra dentro do ticket médio, quem compra abaixo. Na recência, quanto tempo demora para esse lead comprar, se você sabe exatamente medir a recência do seu cliente, você consegue prever qual é a próxima compra desse cliente. Você consegue ter essa previsão. Porque se você sabe que se esse cliente volta a comprar de você a cada 60 dias, então você pode configurar isso com automação para daqui 60 dias ele virar oportunidade para o teu vendedor e o teu vendedor entrar em contato com o teu cliente para, de fato, ele abordar e falar com esse cliente no momento exato. O Uber já sabia o seu. O Uber já sabia o meu. Ele sabe que eu tô em Campinas e ele sabe que eu pego um voo mais ou menos naquele horário. Uhum. E ele me mandou uma mensagem porque eu não usei o Uber. Então, imagina só, você está falando com o cliente dentro do time certo de compra dele. E isso faz total diferença. Só que a matriz RFM, ela mede e classifica os clientes em alguns grupos. Alguns grupos que eu costumo utilizar cliente campeão. Ou seja, o que é o cliente campeão? Ele compra com uma baixa recência, ou seja, ele volta a comprar de forma muito mais rápida. Ele tem uma alta frequência, já comprou várias vezes e ele compra com ticket médio acima dos demais. Então esse é o cliente campeão. Todos os indicadores são acima da média. Todos os indicadores são acima da média. Geralmente, a base de campeão de uma empresa, do que eu já participei na classificação desses clientes, geralmente fica entre 1 a 3%. É uma base pequena. É o dono. Não, mas é uma base pequena de clientes da sua base. Né? São os fãs, né? São os fãs, que compra ali sempre. E ele gasta acima da média. Então a gente tem o cliente campeão, a gente tem o clientes promissores, clientes fiéis em potencial, cliente promissor, novo cliente que precisa de atenção, cliente que está prestes a perder e cliente inativo. Então, geralmente eu classifico em 8 indicadores. E aí, ou seja, o campeão é o que gasta muito, compra rápido e... Acima da média. E ele é acima da média. O cliente fiel, ele também compra com uma baixa recência, ele tem uma alta quantidade de compras, mas só que ele compra dentro do ticket. O fiel em potencial, ele já é um cliente novo, ou seja, ele é um cliente que já comprou algumas vezes, mas ele ainda é novo, ele não tem a quantidade de compras ainda que um fiel potencial e um campeão tem. Mas ele está comprando dentro do ticket médio e ele é um fiel em potencial. É um cliente que você pode dar uma atenção para ele. Cliente novo, chegou agora. Cliente que precisa de atenção, por exemplo, é um cliente que ele já poderia, talvez ele já foi um cliente campeão, mas ele já está muito distante do seu ciclo de vendas. Então, ou seja, ele é o cliente campeão, ele costuma comprar um exemplo. A cada 30 dias, o cliente que precisa de atenção, ele já está 60 dias sem comprar, por exemplo.
Então, Tá na hora de mandar um cupom. Tá na hora de mandar um cupom. Por que ele não fez pedido ainda? Por que ele furou? Ele vinha num timing que comprava todo mês. Por que ele já tá há 60 dias sem comprar? Ele tá comprando com um concorrente. E até é interessante entender o motivo pelo qual ele não tá comprando. Exatamente. Porque se você não souber, né, um problema dentro do teu funil, enfim, você não consegue consertar. Exatamente. Né? Se você, tipo, não tiver o motivo falado por esse cliente, você vai ter que pensar em hipóteses. Exatamente. E quantas soluções vão ter para essas hipóteses que você colocou na tua cabeça? Às vezes são 10. Exato. E você não vai chegar exatamente no motivo pelo qual ele parou de comprar de você. Exatamente. E a mesma coisa funciona para cliente que está prestes a perder. A diferença é que ele está mais tempo sem fazer pedido e o cliente nativo ele já está muito mais tempo ainda sem fazer pedido. Só qual que é a vantagem da matriz RFM? Você classificar a tua base. Então imagina que você tem empresas que tem 10 mil clientes em base. Então como é que não tem como trabalhar isso de forma individual? Você tem que trabalhar isso em grupo. E quando você classifica em grupo, você cria uma comunicação diferente para cada grupo. Então um cliente campeão... Você prioriza também, né? Você prioriza. Um cliente campeão, você não precisa dar desconto para ele. Ele já é campeão. Talvez você vai mandar um brinde, você vai mandar um mimo. Você não pode perder esse cliente. Entendeu? Um cliente que está precisando de atenção, você vai precisar mandar um cupom de desconto para ele. Você vai conversar com ele de uma outra forma. Você vai tentar entender o porquê que ele não fez pedido. Então, você consegue classificar esses clientes e trabalhar esses clientes com uma comunicação diferente para cada eles. Você começa a ser mais assertivo. E aí, quando a gente entra nos clientes campeões, né, os fiéis em potencial, cliente fiel, você consegue entender qual que é o time de venda desse cliente. A cada quanto tempo ele faz pedido. E aí você começa a direcionar isso pro vendedor conversar com o cliente no momento certo, na hora certa. Isso aumenta as tuas taxas de conversão. Cara, se eu não me engano, eu acho que o pessoal de casa consegue perceber isso quando eles pedem no iFood. Uhum. Você já percebeu isso? Na notinha do iFood? Aparece, isso eu tenho certeza, eu só não sei se aparece o último pedido da loja. Mas aparecem quantos pedidos você já fez na loja. Ah, é? Cara, nunca reparei. Aparece que eles grampeiam junto na sacolinha. Realmente, naquela loja específica, realmente. Aí aparece, tipo, sexto pedido na loja, primeiro pedido na loja. E daí, normalmente... Tá medindo a frequência. Normalmente, quando é primeiro, vem, sei lá, uma balinha, vem um bombonzinho, alguma coisa assim. Mas interessante que, cara, não é nem o restaurante fazendo, é a plataforma que tá, inclusive, avisando o restaurante. Que aquele é o primeiro pedido. Pô, faz alguma coisa aí, né? Exato. Dá um agrado, né? Mas Exatamente. é interessante. Tá na hora de brincar. Você conhece o Putz? Putz, não. Você não tá vendo nossos podcasts, hein? Me pegou no pulo aqui, hein? Caraca, Paulo. Nossa, falhou agora, hein? Olha aí. Você conhece a Marília Gabriela? Não. Ela copiou a gente. Copiou? Copiou. Sério? Sabe aquele quadro que ela fala assim, um sonho? E daí você tem que responder rápido. A gente vai fazer isso com você agora. Vixe, putz. Putz. E você quer entender a história do Putz? A gente criou isso do nada. Tava o Alexandre aqui. Não, tava o Alexandre aqui, o Murilo ali, convidado. Aí o Alexandre falou assim, ó, a gente tem que ter um nome pra esse quadro. Aí, Murilão, qual vai ser o nome desse quadro? Aí o que ele fez? Putz. Putz. Aí virou Putz. Agora é a hora da verdade, Paulo. Vamos lá. Preparei algumas perguntas aqui pra você que você não tem tempo pra pensar. Putz. Aquilo que vem na cabeça você vai precisar falar. Vamos começar? Vamos lá. Um sonho ainda não realizado. Um sonho ainda não realizado. Eu realizei muitos sonhos até agora. Mas um que eu ainda não realizei... Quero ir para os Estados Unidos. Isso eu não realizei ainda. Legal. Tá nos meus planos. Qual o seu maior medo hoje? Medo? Pergunta difícil, hein? Falei que você ia ficar reflexivo, agora é a hora da verdade. Meu maior medo. E se eu disser que eu não tenho medo? Nenhum. Acho que não. Eu tenho medo. Qual o medo? É meio complexo isso. Mas não aproveitar o quanto eu posso a minha vida. Eu não tenho esse medo porque eu acho que eu vou aproveitar. Eu digo em relação a tempo.
né? Acho que hoje eu já consigo entender que o bem mais precioso que a gente tem é tempo, né? Então, hoje eu tenho pouca idade, né? Eu tenho 22 anos e seria como eu administro o meu tempo. Uhum. O que eu tô colocando como prioridade hoje? Talvez em 10 anos. É quase um medo de viver. Sim. Você consegue entender quão complexo é isso? Mas seria esse um medo? Seria tipo, com o que eu tô gastando aquilo que eu tenho? Vou deixar você reflexivo agora, hein? Diga. Vou dar a invertida. Aham. Acho que eu já passei por essa reflexão, né? Será que a gente sempre fica, será que a gente vai chegar lá? Será que... A questão é que o lá não existe, né? Porque A gente tá aqui. a gente tá aqui, exato. E aí, a gente tem sonhos, metas, e a gente fica sempre buscando, vamos chegar, e na hora que chega, às vezes não tem tanto valor mais, agora? né? Você fica feliz, né? E agora, né? Qual que é o próximo Você passo? não tem nenhuma sensação de conquista, uma sensação de alívio. Eu vi uma frase uma vez que a vida ela é feita pela ânsia de ter e pelo tédio de possuir. Não sei se você Sim, já ouviu essa frase. sim. E eu aprendi que é melhor a gente curtir o processo. E eu teve uma época da minha vida que eu preciso fazer isso e eu queria fazer isso pra ontem, sabe? Aquela correria, aquela ânsia de fazer. Hoje eu entendo que é dia após dia, construção a longo prazo e independente se... Logicamente a gente tem as nossas metas de médio e longo prazo, mas independente se eu vou chegar lá ou não, eu acho que Deus sabe do meu... Eu entreguei meus planos pra Deus e eu sei que eu vou ter que fazer minha parte. É isso. Você tem que dosar, né? Porque eu vou viver o agora loucamente. Tá, e amanhã ou depois? Se acontece alguma coisa com... Exato. Né? Você tem enfim. Eu tenho que fazer a minha parte. Exato. O que eu tenho que fazer dia a dia pra chegar no médio e longo prazo, eu conquistar aquilo que almeja. E se não conquistar, eu entendo que eu vi isso num podcast vindo pra cá, inclusive. Pegou agora, hein? Não, na verdade não foi um podcast, foi um... Audiobook. Não, foi um audiobook. Foi uma pregação do Thiago Brunet. E ele fala numa pregação que... Ele falou exatamente esse assunto. Cara, se não chegar, é porque Deus não permitiu, mas só porque não permitiu, porque ele tem planos melhores pra você. E quando a gente entende isso, a gente curte o processo, porque não é o chegar lá, é o processo. Sim. Cara, é o agora, né? Aproveitar o momento, porque senão você fica lá, nossa, cheguei, aí depois, que saco, né? Momento reflitão. Exato. Um arrependimento. Você tem Arrependimento? algum arrependimento? Um arrependimento? Rapaz, reflexivo agora, hein? Um arrependimento. Até agora eu fiz... Eu sou o tipo de pessoa que... Eu não queria chegar ao longo da minha vida e falar assim, putz, eu não fiz... Eu não tentei. Eu não tentei, exato. E eu... Então, se eu entrar nessa história, a gente arruma mais uma hora de podcast. Mas eu sou uma pessoa que... Eu abri meu primeiro CNPJ aos 16 anos de idade. E na época não existia nem MEI. Eu tô com 29. Na época era direto no Simples Nacional mesmo. Então, aos 17 eu tinha uma empresa que já faturava na casa dos 100 mil reais por mês, pra você ter uma ideia. Então eu fiz muita coisa para tentar atingir meus objetivos. E eu sempre entendi que se eu fazer, qual que é a probabilidade de dar errado, né? Se eu não... Aliás, se eu fazer e dar certo, onde eu vou chegar? E se eu fazer e der errado, né? Eu errei, beleza, dá tempo de consertar, mas é aquela questão, né? E se eu não tivesse tentado e fosse para dar certo? Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu tentei, de fato, tudo que eu tinha que tentar. Se eu fosse responder essa, eu falaria de... É meio difícil falar isso, mas começar antes. Tomar certos eu já riscos comecei com antes. 16. Mas pra mim, eu comecei cedo também. Eu comecei 18, 19 anos. Acho que eu tinha 18. Né? A empreender, enfim. Mas, por exemplo, algumas coisas que eu vejo eu colocando em prática hoje, talvez eu poderia ter colocado em prática 1 ano atrás. Sim. Sabe? Algumas coisas de tipo, putz, dava pra ter feito antes. Talvez por uma questão de
Momento. Aí entram muitas coisas e tal, mas arrependimento, eu acho forte a palavra, até porque existem processos, né? A gente tem que se adequar a alguns processos, enfim. Mas seria isso. Paulo, o que é sucesso pra você? Sucesso, eu acredito que a gente atingir o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Não adianta focar só em trabalho e esquecer da família, né? Não adianta você focar só numa área específica, né, e esquecer as outras, né? É de fato o equilíbrio. Se você só trabalha e não cuida da tua saúde, você vai ser o cara mais rico do cemitério depois. Aí adiantou do quê, né? Então é de fato atingir o equilíbrio. Posso fazer uma provocação? Sim. Alguns empresários, né, principalmente empresários que tenham colocando nomes mesmo, por exemplo, o Nigro, né, o Flávio Augusto. Eu já vi algumas vezes essas pessoas falando assim, cara, se você quer chegar num próximo nível, em algum momento você vai ter um desequilíbrio na sua vida. Então, levando em consideração isso, levando em consideração objetivos, enfim, você acha que o equilíbrio, de certa forma, ele é alcançável de fato? Eu tenho que passar por uma turbulência e beleza, depois eu chego no equilíbrio? Ou você acha que, na verdade, acho que não faz tanto sentido isso que eles Não, falam? eu realmente acredito. Eu acredito que pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas. Esse é o principal desafio. Uhum. Só que para você atingir às vezes dependendo, para você atingir uma meta financeira ou uma meta no teu negócio, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma área específica para você dar mais foco e energia nela. Só que depois você tem que lembrar que você tem que você tem que Dosar. você tem que dosar, você tem que dar um tempo você tem que dar um prazo para isso acabar. E na prática, sucesso é muito relativo, né? Eu quero atingir o sucesso em várias áreas da minha vida. Eu quero ter uma boa performance, atingir alta performance, né? Ter uma boa saúde, ter um bom investimento, né? Rendendo ali, me tornar livre financeiramente, vamos dizer assim. Ter uma empresa funcionando que não dependa de mim, então ter, de fato, a minha família totalmente consolidada, estruturada e etc. Eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Manter essa aproximação com elas para que quando elas crescerem lá na frente, elas falarem assim, nossa, meu pai foi um pai incrível, né? Mas para muitas pessoas, tem muitas pessoas que o sucesso é de fato ter uma empresa grande, conquistar muito dinheiro, e para outras de fato morar num sítio, Viver em paz. pescando, sabe? E tá tudo certo. Então não existe um certo e errado. O sucesso é o que te traz a paz interior ali, que você fala assim, nossa, se eu atingir isso, eu tenho a minha paz interior e tá tudo certo, independente de dinheiro, independente. É aquilo que te dá paz, é aquilo que te dá tranquilidade. E muita gente associa o sucesso ao dinheiro, né? E na prática, o sucesso é aquilo que te dá paz. É o que você se sente tranquilo e que você se sente realizado, independente de quanto dinheiro você tem. Família é? Família é tudo, cara. Literalmente. Acho que é a base. Porque é o que estrutura a parte emocional, o apoio, o amor, né? É tudo. Eu tenho 2 filhas já, né? E, cara, não consigo ver a minha vida sem elas. São as minhas alegrias. Eu tô 3 dias fora de casa e não vejo a hora de estar lá, né? Minha esposa me ligou, falou que a minha pequenininha, né, que tem 1 ano, acordou chamando papai hoje, né? Então, família é tudo, né? Meu principal motivo de vida hoje é minha família, sabe? Corte. Empreender é? Empreender é assumir risco. Uma vez me falaram, né, cara, você é golfinho ou você é tubarão, né? E empreender é ser tubarão, Ter estômago, né? ter estômago, assumir risco, ir pra cima, fazer o que quase ninguém tá disposto a fazer. Dormir com o problema, sonhar sonhar com o problema, acordar com o problema. Exato. E resolver o problema E resolver, no outro dia. Só que na hora que você formata um negócio, por mais desafiador que seja, depois é uma realização, né? E sempre vai ter Você problema, fez né? história, né? Sempre vai ter, né? Não adianta. Você tem um problema agora, Você resolve, depois aparece um outro. depois você resolve, você pode ir para um próximo nível e vai Exato. ser um problema maior. Exato. Porque se for aquele mesmo problema, você já sabe como resolver. Exato. Talvez eu nem diria problema, desafio, né? Pode Porque ser. quanto mais você cresce, você aparece desafio que você não tinha recebido antes. Só que vai ficando mais fácil, né? Depois, né? Você vai Você vai entendendo. criando casca, né? Você
vai entendendo aquilo que funciona, o que não funciona. Empreender é desafiador, porque você lida com pessoas, cada um tem um pensamento diferente, você tem que criar cultura, você tem que fazer a galera comprar a ideia, é desafiador, mas é realizador Equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. também. Exato. E pra finalizar, qual conselho você daria pro Paulo de 10 anos atrás? Pro Paulo de 10 anos atrás, continua que vai dar certo. O Paulo de 10 anos atrás, por mais que eu fui muito audacioso, vamos dizer assim, né? Empreendi começando com 16 anos, mas também sempre tive medo, vamos dizer assim, sabe? Será que tô me arriscando, né? Quando eu comecei há 16 anos atrás, não tinha dinheiro pra começar um negócio, né? Então, foi tomando crédito de banco, foi fazendo loucura, Foi né? arrojadíssimo. Falando até em um conselho, né? Pra quem tá na mesma fase, talvez. Eu iria com um pouco mais de calma, talvez. Talvez eu sempre fui com muita sede ao pote, vamos dizer assim, né? De fazer, independente da consequência. Talvez hoje eu tomaria um pouco mais de cuidado, que eu apanhei, né, ao longo desse tempo, né? De erros e acertos. Já me endividei, já paguei dívida, já cresci, já caí, né? E empreender é isso, né? Você viver uma montanha russa às vezes, né? E hoje a gente tá na nossa melhor fase, mas eu diria para ter um pouco mais de cautela, ter paciência que vai dar certo. Parabéns, você foi batizado pelo Putz. Obrigado. Foi muito bom, tá? A gente tá terminando mais um episódio. Antes de terminar, queria agradecer, Paulo, pela sua presença aqui no nosso podcast. E eu gostaria de passar a palavra para você dar um recado pra galera, né? Seja para quem tá começando, seja para sua família, seja para os seus seguidores. Mas olha lá pra câmera e dá o papo para eles. Boa. Bom, um recado, né? Se você está empreendendo, se você está na área de vendas, se você está começando a tua carreira, não sei qual é o teu momento, talvez você já é um empresário bem-sucedido, né? Mas sou uma pessoa jovem, né? Tenho 29 anos, comecei empreendendo com 16, então tenho mais de 10 anos aí de carreira na área do empreendedorismo. E independente do que você esteja passando, eu diria, continua, segue firme, olhe para a ciência, olhe para dados, que isso vai fazer total diferença no teu negócio e no que, se você está na área de vendas principalmente, você vai conseguir se destacar ali como vendedor se você entender seus dados. Se você é um empresário, né, você vai conseguir alavancar teu negócio ali para o próximo nível, ou tendo de fato ali a ciência, olhando ali para números, entender que tanto empreender quanto vendas, empreender, ter uma empresa, ela só funciona se tiver vendas, e vendas só funciona se tiver a matemática ali, né, para você poder escalar e chegar no próximo nível. É isso. Pegou o código? Então é isso. Valeu, isso. Paulo. Tamo junto. Acho que a gente precisa de outro episódio pra gente terminar tudo aquilo que a gente precisava falar. O que você acha? Vamos marcar o próximo. Tô Vamos. dentro. É international, né? Agora é só em 2028. Fala com a minha secretária. Então é isso, gente. Obrigado por ficar conosco até aqui. Obrigado, Paulo, pela presença mais uma vez. Se quiser falar conosco, nossos contatos vão estar aqui na descrição. Se quiser falar com o Paulo, trocar uma ideia sobre vendas, marketing, tá lá. Se quiser trocar uma ideia sobre a parte tributária da sua empresa, fala comigo também. E é isso, gente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários o que vocês acharam do nosso episódio. E é isso. Até semana que vem. Valeu, abraço.